Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com as Escrituras de nosso Deus, amém? Estamos lendo hoje, meus amados, 1 Pedro de número 2, e olha que a palavra nos ensina. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, rejeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com um devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desagarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, a gente vê aqui em 1 Pedro 2 que Pedro deixa claro, meus amados, através do Espírito Santo de Deus, que o desejo de Deus para todos os cristãos, eu, você, é que nós deixemos as coisas do mundo e voltemos-se totalmente para Ele, né? E quando nós fizermos isso, nós entenderemos que recebemos o que o mundo rejeitou, e o que eles rejeitaram é o que o mundo recebeu, que nós rejeitamos, né? O que eles rejeitaram é o que o mundo recebeu.
Então eles verão que isso é uma realidade em sua vida, porque fomos escolhidos por Deus para não mais fazer parte deste mundo, a fim de que pudéssemos viver o quê? Não mais como as pessoas que aqui vivem no mundo, mas como filhos de Deus. A gente vê claramente, meus amados, lá em João 17, se você quiser ler, é muito lindo, as falas de Jesus Cristo a respeito disso. Ele fala claramente como ele não é deste mundo. Nós que estamos nele também não somos deste mundo, porém nós vivemos neste mundo. E sendo assim, meus irmãos, nós temos a proteção de nosso Deus, nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus nos conduzindo, nos trazendo livramentos. Então, meus amados, é um estilo de vida que nós recebemos da parte de Deus para que vivemos segundo a sua vontade. E aqui ele começa a dizer, meus amados, logo é isso, que nós temos que nos livrar de todo tipo de maldade, de todo tipo de engano, hipocrisia, inveja, toda espécie aqui de maledicência. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa malícia aqui, que é uma palavra que nos traz, de modo geral, mas um sentido muito maldoso, um sentido de impiedade. Ele engloba aqui todo tipo de desejo, desejar o mal a alguém, E também fala sobre a ação, quanto o quê? Fazer mal a alguém de fato, E esse engano, essa hipocrisia que ele está dizendo aqui, é uma palavra que também, de um modo geral, ela é representada como um pecado, ela é representada também como uma coisa ruim. Pedro está dizendo claramente, que o estilo de vida que nós somos chamados para ter, quando ele diz lá no verso de número 22, ele fala que o nosso Jesus, ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ora, assim também tem que ser conosco. Não podemos deixar nenhum engano sair de nossos lábios. Não temos que praticar o mal contra ninguém. Tomar uma ação negativa contra ninguém. Amém? Então, ele está sugerindo isso para mim, para você, que nós não devemos o uso deliberado de truques, de artimanhas para enganar alguém, para se dar bem na vida. Não podemos, meus amados. Amém? Então, esses tipos de fingimentos, Pedro ele usa essa palavra no plural para expressar que toda atitude para esconder as más intenções contra alguém atrás de uma máscara, isso é hipocrisia, E o que? Que ele fala que as pessoas se escondem atrás de uma máscara de santidade, isso é errado e tem que ser evitado, amém? Invejas também, mas é uma coisa terrível, não pode existir no meio do povo de Deus. Ele também usa no plural essa palavra, que representa o quê? Um sentimento de ciúme, de má fé, que o indivíduo tem por outra pessoa, por algo que ela tem a mais do que ele. Então, meus amados, se o seu irmão do teu lado, à tua esquerda, tem alguma coisa que é mais avantajada do que você, amém. Glorie-se com ele, alegre-se com ele, amém? Porque um verdadeiro amigo, uma verdadeira pessoa, meus amados, é aquela que não só chora com os que choram, mas que se alegra com os que se alegram também. Então isso é um sentimento de amor, isso é um sentimento de amor pelo próximo, Você vê que o seu irmão está prosperando em todos os sentidos, você se alegrar pela vida dele, amém? Então não sejamos hipócritas, não tenhamos esse tipo de ciúme, dessa má fé, amém? Contra as pessoas. E também ele fala aqui sobre essas palavras, essas murmurações, essas queixas. Então essa palavra também é dita aqui para o quê? Denegrir ou acabar com a reputação de alguém, ou seja, calúnias. Então não levante calúnia contra ninguém, meus amados. Independente do que a pessoa esteja fazendo, não levante calúnias, Porque pulverizar isso, disseminar isso, meus irmãos, a gente vai realmente trazer um mal muito grande sobre o corpo de Cristo, sobre o povo, amém? Pelo contrário, meus irmãos, vamos nos exortar com amor, com oração, com súplicas ao Senhor, para que nós sejamos, de fato, meus amados, abençoados, tanto aquele que está levando uma vida torta, que seja, ali encontrado por Cristo, que o Senhor traga arrependimento ao coração da pessoa, que ela seja transformada, e nós que levamos isso até a pessoa, sejamos coroados, porque a palavra de Deus fala que aquele que faz um pecador se converter do seu mau caminho, ele é honrado, amém? Você salvou uma vida. Então, meus amados, seja isso, seja um instrumento de bênção na vida da pessoa, não
instrumento de calúnias. Porque se você ficar levantando, apontando, julgando a pessoa, você tem que entender, meu irmão, que você também é réu, que você também é imperfeito, que você lá na frente você também pode errar e ter uma outra pessoa que vai te apontar também, né? Te desmerecer, fazer isso com você. E não pode ser assim, meus irmãos. Nós somos chamados, né, para amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Amém? Deus seja louvado por isso. Então desejai, que está dizendo aqui no 2, não quer dizer meramente querer alguma coisa, mas ansiar com todo o nosso ser para que a gente cresça em sabedoria, cresça em entendimento. O objetivo de estudar a verdade de Deus, que é a palavra, as escrituras, meus irmãos, não é apenas para aprendê-la mais, para ficar inteligente, para ficar douto, não. É para que a gente venha amadurecer na fé. O sentido de nós lermos as escrituras, de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, buscando sempre a santidade, o conhecimento, é para amadurecimento e não para vanglória, amém? Porque a única glória, meus amados, é dada a nosso Deus. Nós só somos instrumentos do Senhor aqui nessa terra. Então não deixemos, meus amados, nada desse tipo de sentimento crescer em nosso coração. Entendamos, né, que nós somos somente instrumentos de Deus aqui na terra e a vontade de Deus tem que ser soberana em nossas vidas, amém? E ele está dizendo assim, olha, se é que já provastes aqui no 3, né? A gente vê que a construção gramatical grega ali, que pressupõe que isso seja verdade, os leitores de Pedro tiveram uma experiência pessoal que os levou a entender na prática a graça de Jesus Cristo. Amém? Por quê? Porque ele é pedra viva. Esse termo aqui, ele aponta para a citação lá do Antigo Testamento, né, que há aqui no verso 6 ao 8, que Jesus, a pedra viva, ele é maior que o templo do Antigo Testamento, né? Ele é maior do que todas as coisas. Ele, meus amados, Jesus é maior que a tradição que eles ali receberam de seus pais. Ele é maior que o templo em Jerusalém, né? Que as tradições dos gentios com seus ídolos de pedra e sem vida. Ele é maior do que todas as coisas. Há uma nova casa de Deus, da qual Jesus é a pedra angular, né? Que está viva. A Assembleia de todos os cristãos, a igreja. Nós, meus amados, hoje passamos a ser o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? É muito importante nós nos reunirmos na Assembleia, reunirmos no templo, que é a igreja. Sim, muito importante. Ali nós também recebemos um alimento muito poderoso. Porém, meus amados, nós também temos que entender que para fora da igreja existe uma responsabilidade minha e uma responsabilidade tua, que nós somos o que? O templo do Senhor. Nós carregamos a presença do Senhor, nós somos um templo. E o templo do Senhor que há em nós, meus irmãos, é para transparecer para as pessoas. Nós não só podemos ser santos dentro da igreja, na assembleia, na comunhão com os irmãos. Nós temos que ser santos também na rua, no seu trabalho, no meu trabalho, amém? Numa festa, no encontro, aonde nós estivermos, nós temos que levar, meus amados, essa pedra viva que é Cristo, que está dentro de nós, essa pedra angular que é o que? É o fundamento para qualquer construção. O seu ministério tem que ser construído aonde? Na pedra angular que é Cristo, amém? Se não estiver construída nela, meus amados, né, ela será o quê? Que nem um prego na areia, será que nem um castelo construído na areia. A hora que bater um vento, uma água, vai desmoronar tudo, porque não tem alicerce. Jesus Cristo é a pedra angular. Tudo tem que ser construído nele, por ele. Para ele são todas as coisas. Amém? Então quando ele fala aqui que uma pessoa que não vive isso, que é reprovado, né, que não recebe a Jesus, é o mesmo que rejeitá-lo. Então, uma pessoa que não recebe esses fundamentos do Senhor Jesus, que não recebe essa aliança, né, esse compromisso de viver a santidade como Cristo viveu, a gente vê que ele é reprovado, né? João 3, a gente lê a partir do 18, ele fala assim, olha, quem nele crer não é condenado, mas quem não crer, ele já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Amém? Aquele que não leva a sério, meus irmãos, aquele que não se doa por completo ao Senhor, aquele que não serve a Jesus com sinceridade, com verdade, aquele que não permite os seus caminhos ser transformado, aquele que não arranca do seu coração toda a vaidade, né? Ali todas as raízes de amargura, raízes pelos desejos carnais para servir a Cristo, meus amados, como ele nos ensina, é uma pessoa que nega a Cristo.
E a palavra é clara. Aquele que crê e serve a Jesus, né, não é condenado. Mas aquele que não acredita, que não serve a Jesus, ele já está condenado. Porque não acreditou, porque não deu ênfase, né? Foi um incrédulo. Em Romanos 1,18, a gente vê também claramente, né, Paulo trazendo esses ensinamentos que ele fala assim, olha, portanto, a ira de Deus, ela é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, eles tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis, né? Então o que está dizendo aqui Paulo? A ira de Deus, ela é revelada no céu contra tudo o quê? Toda impiedade, meus irmãos, toda injustiça, né? Dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A gente vê claramente isso, meus amados, em todas as nações, né? Quantos homens e mulheres que estão no poder, que estão tentando corromper a justiça, corromper a verdade, né? Obscurecer a verdade, trazendo a injustiça, suprimindo ali a verdade pela injustiça. E, meu Deus, meus amados, nosso Deus, ele está vendo tudo e ele vai trazer a justiça. Amém? Porque Deus manifesta a glória e o poder dele, né? O homem aqui, ele está falando de forma que tais homens que vê tudo isso, mas não observa, não se atenta e não obedece, eles não têm desculpa, eles são indesculpáveis, não adianta falar assim, eu não sabia, nossa, fui pego de surpresa. Não, você sabe o que você está fazendo. Se você está sendo injusto com uma pessoa, você está fazendo com certeza. Você sabe o que é bom, o que é mal, você sabe o que vai ferir alguém ou não vai ferir alguém. Se uma pessoa que está no poder, seja um prefeito, um governador, o presidente de uma nação, que sabe o que é bom para a nação, mas não faz, simplesmente por benefícios próprios ou por artimanhas ali, articulações para se corromper, para receber, por a ganância de receber muita coisa, não vai ter desculpa, meus irmãos. Do homem pode até ter ali o jeitinho brasileiro que a gente se diz, de escapar de prisões, de punições, mas de Deus, meus irmãos, não tem desculpa. Não adianta falar assim, eu não sabia, nossa. Então, meus irmãos, isso é o que a gente fala sobre dizendo-se sábios. Acha que é inteligente, que está passando da perna, mas eles se tornaram, na verdade, pessoas loucas, né? Trocaram a glória do Deus imortal, e ele fala aqui também, para finalizar isso, por imagens feitas segundo semelhança do homem mortal. Então, meus amados, não existe outro Deus além do nosso único Deus, o Deus de Israel. Não existe uma adoração a outra coisa a não ser a Deus. Ele fala claramente que o homem, na loucura dele, criam imagens, criam amuletos, criam algo, coisas, pessoas, seres para adorar, que são tudo semelhança de homens mortais. Então, meus amados, não podemos ter esse tipo de conduta. Amém? Deus reprova, abomina esse tipo de comportamento. Amém? Então, os cristãos, nós que vivemos a verdade e a palavra de Deus, somos parte de um grande projeto da casa espiritual de Deus. Então as pedras aqui que ele está referindo, as pedras que eram moldadas e preparadas para serem usadas em construções, como eu acabei de dizer. Pedra angular, que é Cristo, tudo tem que ser construído através de Cristo. Então, um sacerdócio santo, que ele está dizendo aqui também, que é diferente do sacerdócio do Antigo Testamento, em que somente aqueles que nasciam de uma certa tribo podiam ser sacerdotes, Todos que nasceram de novo agora através de Cristo, meus irmãos, fazem parte da família de Deus, ou seja, todos os cristãos são sacerdotes que têm o privilégio e a responsabilidade de oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Ou seja, meus amados, antes, lá no Antigo Testamento,
a palavra está dizendo, né, sobre o sacerdócio santo, está falando que eles, que eram de uma tribo específica, eram sacerdotes para trazer sacrifícios ao Senhor, porém agora, através de Jesus Cristo, nós que estamos nessa aliança com Cristo, né, nesse segundo concerto que o Senhor Deus trouxe sobre a humanidade, todos que nascem de novo nessa aliança, agora somos sacerdotes do Senhor. Nós temos o privilégio, e não só o privilégio, a responsabilidade de oferecer a Deus sacrifícios santos, sacrifícios espirituais. Agora não é mais um animal que tem que ser morto, agora não é mais manjares, agora, meus amados, o sacrifício meu e seu é viver uma vida de obediência. O sacrifício aqui é você entender que você não tem que ficar perdendo todo o tempo da sua vida com coisas carnais. E sim, meus amados, você sim investir na sua vida espiritual com Deus, na sua intimidade com Deus. Isso são sacrifícios. Sacrifícios de você, viver uma vida de integridade, de santidade, se abster de tantas coisas que o mundo te oferece, escolhendo as coisas espirituais que Deus te oferece. Amém? Isso são sacrifícios espirituais. Então, Romanos 12, olha que Paulo fala: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, olha só o que Paulo está dizendo. Eu e você temos que oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional nosso. Nós somos seres inteligentes. Nós temos, como condições de lermos as Escrituras através do Espírito Santo de Deus, temos a revelação da palavra, trazer ensinamento para as pessoas. Isso é um culto racional, porque Deus vai ser louvado, Deus será adorado no meio da congregação. Amém? Isso é um culto racional. E ele fala aqui claramente para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo. O mundo, meus irmãos, até dentro da igreja já está entrando, invertendo os valores, onde a palavra de Deus sempre prega o arrependimento para alcançarmos a graça e a salvação. Hoje vem sido pregado que você vai na igreja para você receber carro, para você receber apartamento. Se você tem uma empresa, se você doar ela, você vai ganhar 3. Então, meus irmãos, isso é um tipo de evangelho que não tem respaldo bíblico. Deus abençoa? Deus pode trazer riqueza ao homem, material? Pode, mas tudo tem um propósito. Deus não vai enriquecer um homem sabendo que esse homem aí não tem valores, que esse homem aí simplesmente vai se corromper, assim que Deus abençoar ele financeiramente. Então não é assim que funciona. Deus, ele conhece o quê? O coração. A palavra de Deus diz claramente, meus irmãos, que Deus esquadrinha o coração. Amém? Então, a gente não pode se amoldar ao padrão deste mundo. Temos que se transformar pela renovação da nossa mente. E a gente transforma através do quê? Da palavra de Deus. Para que eu e você sejamos capazes de experimentar. Não só experimentar, mas também comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, meus amados, em Hebreus 13:15, a palavra de Deus também é muito linda, que fala assim: olha, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, meus amados, em tudo que Deus te abençoar, não seja egoísta, não segure só para você, seja sabedoria, seja o dom da palavra, seja bens materiais, o que for que Deus te prosperar, meus amados, compartilhe, reparte com as pessoas. Seja sabedoria, ensina aos demais também. Sejam bens financeiros, se Deus te prosperar muito nessa terra, não acumule bens, riquezas em banco para quando você morrer ficar briga entre familiares. Mas não, ajude o pobre, faça doações, caridade, faça atos generosos para com a humanidade, meus amados. Sendo assim, Deus vai se agradar de você. Amém? Então, meus amados, isso é o que Pedro está dizendo nessa carta. Amém? Nós somos servos do Senhor. Nós temos o que submeter a todas as ações de Deus, pois Ele é o nosso Senhor. Nós temos que honrá-lo em todo tempo. Honrar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso chamado. Amém? Porque o Jesus é o nosso exemplo.
Jesus, ele foi perfeito, como diz aqui no 22. Ele não cometeu pecado algum. Jesus foi perfeito em tudo que ele fez. Até mesmo quando foi condenado à morte injustamente pelo mundo, na sua boca não se achou engano nenhum. Jesus sempre foi perfeito em seus atos e pensamentos, e nós temos que ter ele como exemplo. Amém? Meus amados, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine sempre pelos teus caminhos. Amém? Então, essa é a palavra de Deus. Que Deus possa trazer discernimento aos nossos corações. Medite nessa palavra dia, de noite. O propósito de Cristo, meus amados, de ter levado sobre si os nossos pecados, foi para que eu e você vivêssemos para agradar-lhe. Amém? Pelas suas feridas nós fomos curados, nós fomos sarados. A palavra grega traduzida como feridas está no singular e não no plural. Portanto, a nossa cura espiritual não vem dos sofrimentos diários de Jesus, nem dos sofrimentos que o levaram à cruz, mas de sua maior ferida, que foi a sua morte. Ele venceu a morte para trazer vida para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Fique na graça de Jesus Cristo.